meus colegas deputados, aqueles também que nos acompanham pela TV e pela Rádio AL. Quero também abraçar meu amigo ex-prefeito Evandro, que nos assiste, nos acompanha na casa, o prefeito Paulinho de Bombinhas também, que está aí nas saudações iniciais. Quero apenas relatar a Vossas Excelências que ontem nós demos início a um trabalho que conta com a colaboração de mais 11 colegas aqui da casa, por intermédio da construção da edificação de uma nova frente parlamentar, que é a Frente para a Promoção da Educação pela Cidadania e o Não Preconceito. Meus queridos e queridas, eu começo a fazer o relato do evento de ontem, que aconteceu na Univale, contou com a pactuação do sistema ACAF para a construção de um conteúdo pedagógico mais consistente, que aborde temas que nos levem à reflexão do empoderamento do cidadão pela cidadania e à desconstrução de preceitos de preconceito pela educação, desde o ensino fundamental, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do nível médio. Essa é a proposição que a gente começa a construir com as 16 universidades do sistema CAF e que também deve contar com a UDESC. Nós agora vamos conversar com o novo reitor, para que ele possa também fazer a devida adesão. Tivemos presentes representantes da FURB, da UNESCO, e o propósito, de fato, é esse, é discutir com mais profundidade esses temas que têm nos trazido um momento muito dolorido no nosso país. E eu queria deixar aqui algumas coisas ditas nesta tarde. Meus amigos, nós não podemos mais tolerar que questões que têm trazido dor e preconceito de forma tão agressiva, com esse crescimento da intolerância exposta nos tempos de hoje, como uma pauta ideológica de esquerda ou direita. O 5º Constitucional, deputado Ivan, que Vossa Excelência conhece, ele é para todos, para aqueles que escolheram o Bolsonaro, os que preferem o Lula ou que preferem nenhum deles. Enfim, o 5º Constitucional é para todos e todas. E os números que eu tenho colhido nas nossas investigações, nas nossas pesquisas, são assustadores, senhor presidente. Nós temos aqui o deputado Mioto presente, nosso pastor. Pastor, Vossa Excelência sabe que a cada 3 dias nós recebemos no Disque 100, que é o canal de denúncias de violação de direitos humanos, uma denúncia fruto de preconceito religioso, e a maioria delas contra evangélicos. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 delas são negras, segundo o Atlas da Violência. O nosso país hoje lidera vergonhosamente as estatísticas de morte da comunidade LGBT. As mulheres, deputada Marlene, elas são as maiores vítimas da intolerância. Em 2018, nós tivemos 11 mulheres assassinadas por dia, segundo dados oficiais de crimes de ódio, senhor presidente, e a gente não está contabilizando aí aqueles outros que têm motivação de violência sexual e assédio e que não levaram ao extremo da morte. E ainda, sem contar com os infinitos casos de violência psicológica a que as mulheres estão submetidas. Veja, 88% das menções às mulheres nas redes sociais são negativas. E as nossas crianças também não estão longe disso, meus amigos. Elas têm iniciado a vida social com autoestima gravemente afetada e são milhões de crianças submetidas a isto. Eu li num depoimento que me fez também me emocionar, colhido pela jornalista Mariana Lanzari, uma história de uma menina de 13 anos, que ela explica como se sente diante da crueldade com que é tratada por quem deveria ser seu amigo. Joana é o nome fictício que eu trago aqui nesse plenário para essa personagem. Ela tem 13 anos, é aluna do 8º ano em uma escola pública. E ela sofre como gente grande. Ela sofre.
No seu depoimento, com os olhos cheios de lágrimas, ela diz que não aguenta mais ser chamada de gorda constantemente. E ela fala assim: eu não sei por que os meus colegas fazem isso. Eu não faço nada de mal. No Brasil, gente, nós temos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é quase 24% da nossa população, segundo o IBGE. Dentre as pessoas com deficiência que conseguem algum trabalho, mais de 60% delas são vítimas constantes e permanentes de bullying. Os relatos são terríveis, terríveis. Uma pesquisa realizada pelo INEP, deputado Cobalcini, ela apresentou 93,3% de entrevistados que têm algum tipo de preconceito, seja ele racial, socioeconômico, de gênero, de orientação sexual ou territorial. E foram entrevistados pais, estudantes e professores de 500 unidades de ensino de todo o Brasil. Meus amigos, nós somos sim um país preconceituoso, infelizmente. Eu não defendo aqui teses ideológicas. Eu tenho defendido que o quinto constitucional seja de fato respeitado e admitido. E só há um modo de nós revertermos esses costumes seculares que estão nos pondo à esteira da violência. A gente precisa reformar o nosso processo de formação, porque, na verdade, a intolerância que a gente enxerga nas redes sociais ou nas ruas é a que a gente, de alguma forma, patrocina em nossos lares, permite que sobreviva. Então, ontem, nesse lançamento de frente, eu não sei se eu vou conseguir ser muito útil para o Estado de Santa Catarina nesses anos como parlamentar. Tenho me esforçado muito, senhor presidente. É da minha rotina o raiar do sol cedo na minha janela, porque eu venho de Bombinhas todos os dias, os meus amigos sabem disso. É a rotina que a gente se impõe. Não mais que 5 da manhã é o horário de a gente se levantar, enfim. E como a maioria esmagadora dos meus colegas, me entrego nos roteiros para tentar atender, acalentar as necessidades do nosso povo do interior, que depende de a gente aqui na capital. Mas tem uma coisa que eu queria fazer nesses anos, junto com os 40 parlamentares dessa casa, com os 40, tentar de alguma forma deixar uma contribuição que desimpacte esse extremo momento de intolerância que nós estamos vivendo. A minha filha, esses dias tinha, por razão de episódios pretéritos, aí a minha filha, esses dias trouxe alguns amigos lá em casa e a gente conversava sobre como se põe o racismo na atualidade, o preconceito racial. E um dos seus colegas, senhor presidente, um garoto de não mais que 20 anos, ele tem apenas 20 anos, ele é estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele nos contava como é o seu dia. Ele é um menino pobre, e ele toma o ônibus para ir à faculdade todos os dias. Todos os dias da vida desse jovem, quando ele entra num ônibus um pouco mais cheio, ele sente mulheres brancas puxando a bolsa ao lado de um temor invisível que se põe quando ele, negro, passa por elas. Ele não consegue entrar no restaurante universitário nunca sem apresentação da sua carteira com a sua foto, enquanto que os colegas trocam as carteiras entre amigos, inclusive quando um ou outro esquece a sua identificação. E esse menino e toda a juventude negra catarinense está condenada a isso, como as mulheres, como as pessoas com deficiência. Meus amigos, assim, eu rogo a Deus que, de fato, assim, nos abençoe, nos ilumine, nos dê encorajamento, força e capacidade para propor mais do que leis, para propor uma mudança real neste Estado, que é um Estado de tanto amor. Eu peço, senhor presidente, os últimos 30 segundos para me despedir aqui. Quero agradecer a todos os parlamentares que subscreveram esta campanha, dizer que ela iniciou ontem na Univale e que, se Deus Nosso Senhor permitir,
esta contribuição nós haveremos de juntos nesse parlamento entregar à sociedade catarinense, por um Estado mais justo, mais digno, mais igual, independente de ideologias partidárias. Muito obrigada, senhor presidente.